A limpeza que começa por fora é cosmética. A limpeza que começa por dentro se chama conversão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 23 ao 26. Meus irmãos e minhas irmãs, há palavras de Jesus que não foram ditas para nos consolar, mas foram ditas para nos curar. E a cura, às vezes, dói. Hoje nós escutamos uma dessas palavras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O ai atravessa todo o capítulo 23 de São Mateus. Essa expressão, ai de vós. E em cada um destes ais, Jesus tira a máscara, porque é exatamente isso que significa em grego, hipócrites. O hipócrita é o autor de teatro, aquele que representa um papel, aquele que vive com o rosto coberto. Esse é o significado da palavra hipócritas do grego. O hipócrita não é necessariamente um mentiroso profissional, é o homem que acabou confundindo o próprio rosto com a máscara. E o que Jesus denuncia no evangelho de hoje? Reparem, ele não os acusa de abandonarem a lei, pelo contrário. Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eles pagavam o dízimo até das ervas mais miúdas do jardim. É um tipo de zelo minucioso, escrupuloso, quase obsessivo. E, no entanto, Jesus disse: abandonastes o que há de mais importante na lei: o juízo, a misericórdia e a fidelidade. Nós encontramos aqui 3 palavras que são a carta magna da moral de toda pessoa de fé. Em grego, a palavra justiça, crisis, é a capacidade de corresponder à realidade como ela se apresenta, sem fingir, sem disfarce. A misericórdia aqui, representada pela palavra eleos do grego, a capacidade de amar o outro como ele é, inclusive na sua miséria, na sua pobreza, no seu pecado. E a última palavra é fidelidade, do grego pistis, a coerência de fazer escolhas que não desmintam aquilo que acreditamos ser verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é justo. Vejam, são 3 palavras que já estavam na raiz da vida do povo de Israel, no que o profeta Miqueias cantara. Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti: praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus. Profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. No Antigo Testamento, em hebraico, é o Mishpat, o Chesed e o Anavar, que se tornam aí a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É isso que Jesus traz. A mesma exigência, o mesmo coração. Então Jesus dá o passo decisivo. Ele não diz deixai de pagar o dízimo, ele diz devíeis praticar essas coisas sem omitir aquelas. As pequenas coisas não são abolidas, não são colocadas no seu lugar. O problema não é o zelo pelos detalhes. O problema é o zelo pelos detalhes que substitui o essencial. E para explicar isso, Jesus usa uma imagem que não esquecemos mais: o copo e o prato. Limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Do outro lado, Jesus está sempre convidando a cada um de nós a olharmos para essa imagem. Do lado de fora tem brilho, do lado de dentro, rapina, aquilo que se arranca à força, o que tomamos dos outros, e também intemperança, a falta de domínio, o coração sem rédeas. E a ordem de Jesus é surpreendente porque contraria tudo o que costumamos fazer. Nós limpamos o exterior para parecer bem. Jesus inverte tudo e vai dizer: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Primeiro o interior, porque o que está dentro transborda para fora. A limpeza que começa por fora é cosmética, a limpeza que começa por dentro chama-se conversão. E aqui a liturgia de hoje nos dá a chave, a primeira leitura
A segunda carta aos Tessalonicenses fala de uma palavra inquietante, apostasia, que significa o afastamento. E nós pensamos a apostasia como um grande evento dos fins dos tempos, mas a Sagrada Escritura nos ensina que ela começa sempre de dentro. É um coração que aos poucos se afasta. É uma fé que se esfria. É uma consciência que adormece. E por isso São Paulo não responde com pânico, mas com firmeza e esperança, dizendo: permanecei firmes e guardai as tradições que aprendestes. E depois vem a oração mais bela. O próprio Senhor nosso, Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Vejam aqui a beleza do texto. A higiene interior não é uma tarefa que nós fazemos aqui sozinhos. Não é um serviço que fazemos sozinhos, de dentes cerrados, esforçando-nos para sermos melhores. A higiene interior aqui é uma graça, é o próprio Deus que consola e firma o nosso coração. Nós damos o primeiro passo. Tirar as máscaras, confessar a verdade, deixar de nos esconder. E Deus faz o resto. Lava, cura, consola, confirma. É como o salmista nos diz no Salmo 51. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim, ó Deus, um coração que seja puro. E como prometeu o profeta, na profecia de Ezequiel, no capítulo 36, dar-vos-ei um coração novo. O coração novo não é conquista nossa. O coração novo é dom de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é aqui que o evangelho de hoje se encontra com a nossa vida de um modo que quase dói, porque todos temos o nosso copo e o nosso prato. Todos nós sabemos limpar bem o exterior, a aparência de piedade, o discurso certo, a imagem impecável. Mas quem conhece o interior? Lembram daquela palavra do livro de Samuel? O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. Deus não se impressiona com fachadas. Deus entra na cozinha. Deus olha o que está dentro do copo. Jesus usa até uma hipérbole aqui que nós não vamos esquecer, né? Coais um mosquito e engolis um camelo. O texto apresenta aqui essa hipérbole para nos ensinar que o mosquito é a falta pequena do irmão que nós filtramos com a lupa. O irmão tem uma falha e nós temos uma lupa naquela falha. E o camelo é o nosso próprio pecado que engolimos inteiro sem sentir o gosto. A palavra de Jesus de hoje é dura, mas é uma palavra de amor. É o cirurgião que corta para salvar. Se tirarmos a malícia que habita em nós, cumprimos tudo o que é necessário dos mandamentos que Deus nos deu e mudamos também o mundo. Não é preciso mais nada. A higiene interior, a capacidade de mudar por dentro, primeiro é o ponto de partida de todo o ensinamento de Jesus Cristo. Não a reforma dos outros, não a manutenção das aparências, não a defesa nervosa de esquemas e detalhes de pouca monta, mas o coração, meus irmãos. E nós hoje somos convidados a este mesmo caminho, tornar o nosso interior verdadeiro, porque o interior foi limpo. Tornar o nosso exterior verdadeiro, porque o nosso interior foi limpo. Deixar que Deus nos veja por dentro, sem máscara, e dizer com o salmista: cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Que o Senhor, que nos amou e nos deu uma consolação eterna e uma boa esperança, console os nossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra, para que limpos por dentro, sejamos limpos por fora, e limpos possamos, enfim, ver a Deus, porque como prometeu Jesus no Sermão da Montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família, e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.